Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. E a saga pela busca da ortognática continua. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da classificação para cirurgia ortognática. Eu descobri, porque eu não sabia, que a gente está começando tudo agora e tudo é novo. Eu descobri que a cirurgia ortognática era dividida em 3 classes. Classe 1, classe 2 e classe 3. A classe 1, ela é a referência, ou seja, quando a arcada dentária superior e inferior estão dentro do normal, quando elas combinam certinho, mastigação, não tem problema nenhum, ela está dentro da classe 1. Isso não quer dizer que não vai precisar nunca de algum tipo de reparo. Pode ser que mesmo estando dentro da classe 1, a pessoa necessite, por exemplo, de colocar aparelho. Talvez ela não vá precisar de uma cirurgia. Talvez porque pode ter outros problemas, né? Ela pode estar dentro da classe 1, porém tem alguma necessidade extrema de fazer alguma cirurgia para reparar algum dano. Enfim. Mas a classe 1, ela é a referência para as classes seguintes. Ou seja, uma pessoa dentro da classe 1, ela pode ter um dentinho torto, qualquer coisa do tipo, e usar um aparelho por um determinado tempo, e depois tirar e ficar com o sorriso perfeito, porque ela não vai ter problema nenhum com relação à mordida. A classe 2 é quando a parte do maxilar se desenvolve menos do que deveria. Ou seja, aí uma deformidade, uma deficiência, né? No desenvolvimento do maxilar. Então, o maxilar fica para trás e a maxila, ela fica em cima. A impressão que a gente tem é que está para frente, a parte superior. Já a classe 3, que é o meu caso, a maxila, ela não se desenvolve. E o maxilar tende a ficar saltado para frente. Então, a impressão que a gente tem é que o maxilar está fora do lugar. Há alguns anos, teve uma vez que eu coloquei aparelho para fazer cirurgia. Estava me preparando para essa cirurgia ortognática há alguns anos. Bastante anos. Bastante tempo. Pensando bem. Mas eu coloquei o aparelho e a gente estava se preparando para a ortognática. O cirurgião dessa época, ele ia cortar o meu maxilar em 4 lugares. Aqui e aqui. Ia chegar o maxilar para trás. Então, ele ia para trás. Aí, hoje, analisando o ponto de vista do cirurgião que está cuidando de mim, ele me explicou que nesse caso eu nasci com uma deficiência na maxila, então aqui nessa parte, como eu já disse para vocês. Nesse caso, vai cortar aqui para poder chegar a maxila para frente. Aqui embaixo, talvez seja necessário diminuir um pouco aqui, chegar para trás. Porque existem vários casos. Existem casos que precisa mexer na maxila e no maxilar. Tem casos que só mexendo no maxilar. Tem casos que só mexendo na maxila. Isso depende, varia de paciente para paciente. Não é um caso assim, é assim e pronto, ponto, acabou. Então, no meu caso, a gente vai preparar durante um determinado tempo com o ortodontista. Ou seja, ele vai estar preparando o meu maxilar e a minha maxila da forma como o cirurgião pediu, para que depois seja feito esse reparo de maxilar e maxila, tá? Então, essas são as classes. E a classe 1 ela é referência para as outras 2 classes. Então, a classe 2 vai ter um ajuste de maxilar para poder chegar
onde está a maxila. No caso na classe 3, que é o meu caso, também vai ter um ajuste de maxila e maxilar para poder haver a simetria, a harmonia da face para melhorar minha saúde. Por que eu digo melhorar a saúde? Gente, eu tava pensando e tava me lembrando. Há cerca de 8 anos, eu fiz um bloco num dente aqui que era necessário. E nessa época eu tava conversando com a minha dentista e ela tava me falando, né, a respeito dessa dificuldade que eu tenho, da retração de gengiva, das dores nas articulações da mandíbula, das dores de cabeça. E eu relatei para ela que eu tinha muita dor de cabeça ao acordar. E ela falou para mim assim, mas por quê? Você sabe? Eu falei, sei. Porque normalmente eu fico com a boca aberta, como eu disse para vocês no meu primeiro vídeo. Eu nunca fecho a boca, porque se eu permanecer de boca fechada, fica muito desconfortável, força muito as minhas articulações. E isso dói mais. Então ficar com o maxilar solto, assim, ó, pra mim é melhor. Eu canso o meu maxilar, porém, não sinto dor. Normal, não sinto. Ou eu já me acostumei também com as dores, né? Porque afinal de contas, né? Uma vida inteira com dor. Aí eu reclamando pra ela, relatando a respeito de acordar com dor de cabeça, aí eu peguei e falei pra ela que é porque normalmente a gente não tem como ficar vigiando quando a gente tá dormindo. A gente dorme pra descansar, relaxar. E quando a gente relaxa, a gente fecha a boca, abre a boca. Tem gente que dorme com a boca aberta, tem gente que dorme com a boca fechada, né? Enfim, tem gente que dorme tudo quanto é jeito. Mas no meu caso, se eu dormir com a boca fechada, assim, ó, e pressionar o maxilar, ele vai ficar muito pra frente, ó. Isso acarreta muitos danos. Eu não posso, eu tenho que vigiar. De noite eu preciso, sabe? Eu não consigo ter, eu não tenho uma noite agradável de sono. Eu não consigo. Porque eu tenho que estar vigiando. Porque senão eu vou acordar com muita dor de cabeça. E às vezes eu acordo com dor de cabeça durante a noite. Por causa disso. E aí ela pegou e sugeriu que a gente fizesse uma placa. Porque ela tinha uma protética que trabalhava com ela lá. Muita gente boa. E ela pegou e conversou com essa protética. Como é uma coisa que não existe, e mesmo as placas convencionais, elas são moldadas para cada pessoa, então cada um tem a sua. No meu caso, ela falou assim, ó, dá para fazer como se fosse um calço. Aí a gente vai fazer uma placa, a gente tira suas medidas, faz uma placa para você com um calço, porque aí você coloca as placas para dormir, que aí vai ter um espaço, a gente coloca esse calço e vai ter um espaço, então você pode dormir sossegada, relaxada, tranquila, não tem problema. Aí eu pensei, falei, tá, vamos fazer o orçamento. Gente, é uma coisa absurda que ficava. Eu entendi, porque material, trabalho, medidas, enfim, é um serviço dela. Eu não estou reclamando do que ela estava cobrando. Só que pra mim ia ficar muito caro. E fica uma coisa assim absurda. Com o dinheiro dessa placa, eu podia colocar, por exemplo, colocar o aparelho e pagar alguns meses de manutenção, para vocês terem uma ideia, que ficava caro. Ai, Claudineia, mas vale a pena pela saúde, gente, vale a pena a gente correr atrás daquilo que a gente precisa, daquilo que é necessidade extrema. Quando eu falo que eu tenho o sonho da ortognática, não é necessariamente só um sonho, não é só para ter um sorriso lindo que eu vou ter, se Deus quiser, eu vou conseguir chegar lá. É por questão de saúde. Sabe, é para eu conseguir deitar e dormir tranquila, sem ter que me preocupar. Relaxar, dormir. Sabe, eu não sei o que é dormir tranquilo. Mastigação na hora, na hora de almoçar, na hora de me alimentar, eu tenho que ficar cuidando, gente. Porque se eu não cuidar desse lado, eu vou fazer barulho para mastigar. Eu mastigo muito feio, então eu não como perto de qualquer pessoa, só perto das pessoas que eu já estou acostumada. Dificilmente a gente vai tranquila num restaurante, uma churrascaria então nem pensar, né? Porque requer mais esforço por ser carne.
Então, um alimento mais rígido. Então, é complicado isso. Então, nesse caso dessa placa que ela queria fazer para mim, eu desisti. De cara eu desisti. Nunca fiz, nunca mexi com isso. Aí eu pensei em vários alternativos para poder dormir também e não dá, tá, gente? É deitar a cabeça lá no travesseiro, abrir a boca o máximo que eu conseguir e dormir, seja o que Deus quiser, vamos que vamos. A hora que a cabeça começa a doer de noite, a gente pega e muda a posição, dá um jeito, acorda, não dorme mais, enfim. É complicado, viu? É complicado, é difícil, mas a gente está aí na luta, a gente está na briga, a gente vai conseguir alcançar êxito. Eu conto com vocês, com todos vocês, para poder me ajudar na divulgação do canal, na interação com o canal, tá? Então se inscrevam lá, curtam, compartilhem, divulguem para os seus amigos, para os seus familiares, estejam comigo nessa jornada aí, que vai ser uma jornada, uma caminhada longa, mas eu preciso de ajuda, eu preciso de vocês para poder estar aí me incentivando, trazendo aquele aconchego, aquele carinho, aquele abraço amigo, mesmo do outro lado da telinha, viu? E nesse vídeo nós vamos ficando por aqui. Eu deixo para vocês um grande abraço, apertado mesmo, não esqueçam de se inscrever lá. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo, para vocês me seguirem, me acompanharem. Tem a minha página, Neia, de tudo um pouco ou mais, que é do meu Facebook, também vai estar linkado aqui na descrição, tá? Sigam lá, todos os textos que estão assinados como By Neia são meus textos, tá? Então, eu tô compartilhando com vocês. Vocês podem curtir, compartilhar, fiquem à vontade, sintam-se em casa. As minhas redes sociais são a extensão das redes sociais de vocês, viu? Podem ficar à vontade. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Não se esqueçam de se inscrever. Beijos de luz para todos.